Sou Dalila, tenho 28 anos e estou sentada na luxuosa sala de espera de um escritório de advocacia elegante. Meus olhos ainda estão inchados de tanto chorar no funeral do meu tio Roberto, que foi ontem. Ele foi o homem que me salvou quando meus pais me abandonaram há 15 anos. A elegante porta de jacarandá se abre e meu coração para. Lá estão eles, Francisco e Eliana, meus pais. 15 anos de silêncio, e agora eles aparecem, envoltos em bijuterias baratas e falsificadas, trocando sorrisos cúmplices sobre os milhões que esperam herdar. Se você está assistindo isso agora, me diga se já teve membros da família que reapareceram de repente quando tinha dinheiro envolvido. Dê um like e se inscreva para saber como o plano brilhante do meu tio desmascarou a verdadeira natureza deles e os deixou completamente destruídos. Minha infância em São Paulo foi tudo, menos idílica. Morávamos em um apartamento caindo aos pedaços em um bairro onde as sirenes eram nossa canção de ninar noturna. O prédio tinha a pintura descascada, elevadores quebrados e um cheiro constante de mofo. Nosso apartamento de um quarto abrigava 4 pessoas, comigo e o Tomás, dividindo um sofá-cama na sala. Na maioria das noites, um ou os 2 pais estavam ausentes, me deixando para cuidar do meu irmão mais novo. Francisco, meu pai, trabalhava de vez em quando como pedreiro, mas sua verdadeira paixão era apostar em jogos de futebol. Todo dia de pagamento seguia o mesmo padrão. Ele sacava seu cheque na vendinha da esquina, parava no ponto de apostas e sumia por horas. Às vezes ele voltava eufórico, nos levava para tomar açaí e prometia um futuro melhor. Mas, na maioria das vezes, ele voltava bêbado, cheirando a cachaça barata, com humor volátil como uma tempestade de verão. Em um minuto, ele estava chorando, nos dizendo o quanto nos amava. No outro, ele estava jogando pratos na parede porque o jantar estava frio. Você é igual ao seu tio, sempre me julgando. Ele reclamava quando eu perguntava onde o dinheiro do aluguel tinha ido parar. Aprendi cedo a ler seus humores para saber quando falar e quando me tornar invisível. Eliana, minha mãe, trabalhava em um balcão de maquiagem de uma loja de departamentos. Ela era bonita de um jeito frágil, com maquiagem cuidadosamente aplicada e roupas que não podia pagar. Ela gastava seus salários em falsificações de grifes e bijuterias, sonhando com a vida de luxo que merecia. Na cabeça dela, os filhos eram as âncoras que a impediram de ter a vida glamourosa que poderia ter tido. Eu poderia ter sido modelo, ela dizia, olhando para fotografias antigas. Eu poderia ter sido alguém antes de ficar presa com vocês 2. Tomás era 3 anos mais novo do que eu, uma alma gentil com asma e talento para desenhar. Ele tinha os cachos escuros do meu pai, mas os traços delicados da minha mãe. A partir do momento em que ele nasceu, me tornei sua protetora. Eu me certificava de que ele tomasse seu remédio, o ajudava com a lição de casa e desviava a raiva dos nossos pais quando ela ameaçava consumi-lo. A comida muitas vezes era escassa em nossa casa. Me tornei especialista em fazer um pote de requeijão durar dias, cortando cada pão em 4 triângulos para que parecesse mais substancial. Eu aprendi quais vizinhos poderiam oferecer uma refeição se eu mencionasse casualmente que nosso fogão estava quebrado, e quais clubes escolares ofereciam lanches em suas reuniões. Na escola, eu mantinha notas perfeitas. A educação era minha passagem de saída. Eu entendia isso intuitivamente. Meus professores notavam meu potencial e minhas circunstâncias. A professora Ana, minha professora da 4ª série, muitas vezes guardava uma caixa extra de leite para mim e às vezes colocava barras de cereal na minha mochila quando ninguém estava olhando. Você é uma menina brilhante, Dalila, ela dizia. Não deixe nada apagar sua luz. Minha melhor amiga, Luísa, morava a 3 quarteirões de distância, em uma casa estável de classe média, com pais que trabalhavam em horários regulares e uma geladeira que estava sempre cheia. A casa dela se tornou meu santuário. O lugar para onde eu fugia quando as brigas dos meus pais se tornavam insuportáveis. A mãe de Luísa nunca fazia perguntas quando eu aparecia na hora do jantar, apenas colocava um lugar extra na mesa. Uma lembrança se destaca do meu 8º aniversário. Nenhum dos meus pais se lembrou da data. Eu fui para a escola tentando não me importar, dizendo a mim mesma que já era muito velha para festas de aniversário.
Naquela noite, encontrei um pequeno pacote embrulhado em tiras de gibi no meu travesseiro. Tomás tinha economizado seu dinheiro do lanche por semanas, para me comprar uma pulseira de plástico, com contas roxas. Ele tinha feito um cartão com retalhos de papel colorido salvos da lixeira da escola. Naquela noite, chorei até adormecer, não de tristeza, mas por causa do amor puro e forte que sentia pelo meu irmão. Eu tinha 10 anos quando conheci tio Roberto. Ele chegou em um carro preto reluzente que parecia um alienígena na nossa rua. Aos 35 anos, ele era apenas 7 anos mais velho que meu pai, mas parecia pertencer a uma espécie completamente diferente. Roberto era alto e confiante, vestindo um terno sob medida e um sorriso genuíno. Ele era o irmão mais velho do meu pai, mas a semelhança terminava em seus olhos escuros compartilhados. Roberto trouxe presentes para Tomás, um carrinho de controle remoto que fez seus olhos se arregalarem de prazer. Para mim, um livro sobre mulheres inventoras que mostrava que ele, de alguma forma, tinha visto a minha alma e me entendido de uma forma que meus pais nunca tinham. Você me lembra nossa avó, ele me disse baixinho. Ela tinha a mesma mente curiosa. A tensão entre Roberto e Francisco era palpável. Eles falavam em frases curtas, anos de ressentimento comprimidos em cada sílaba. Nem todos nós tivemos faculdade entregue de bandeja. Francisco cuspiu. Quando Roberto mencionou o sucesso de sua empresa, ele respondeu: "E nem todos nós culpamos os outros pelos nossos problemas." Após aquela visita, Roberto tentou manter contato. Ele ligava em feriados e nos nossos aniversários. Ele se ofereceu para pagar uma escola particular para Tomás, seu tratamento médico, por um apartamento maior. Francisco recusou todas as ofertas, seu orgulho era mais forte do que sua preocupação com o bem-estar dos filhos. "Não precisamos da caridade dele", ele dizia. "Ele só quer se exibir e mostrar o quanto é melhor do que eu." Quando entrei na adolescência, a situação da nossa família se deteriorou rapidamente. Avisos de despejo apareceram na nossa porta. A eletricidade era cortada por dias seguidos. A geladeira não continha nada além de sachês de condimentos de lanchonetes. A asma de Tomás piorou, mas não podíamos pagar o inalador dele. Recorri a pedir um empréstimo ao meu professor de ciências, inventando uma história sobre carteiras perdidas e situações de emergência. Uma noite, ouvi meus pais conversando em vozes sussurradas na cozinha. "Não podemos continuar assim", minha mãe sibilou. "O proprietário não vai nos dar outra prorrogação." "Eu conheço um cara que conhece um cara", meu pai respondeu. "Ele diz que essa é a nossa melhor opção." "E o Roberto?", minha mãe perguntou. "Prefiro morrer a pedir ajuda a ele", meu pai disse. "Além disso, isso é temporário, só até eu me reerguer de novo." Eu não entendi o que eles estavam planejando. Eu queria ter entendido. O dia que mudou tudo começou enganosamente normal. Era uma quinta-feira de outubro, fresca e brilhante com as cores de outono. Eu tinha acabado de fazer 13 anos na semana anterior, sem nenhum reconhecimento dos meus pais, além de um feliz aniversário murmurado pela minha mãe. Naquela manhã, Francisco anunciou que faríamos uma viagem de fim de semana para visitar um velho amigo. Isso foi incomum o suficiente para me deixar desconfiada. Nunca íamos a lugar nenhum. Nunca tínhamos dinheiro para férias ou passeios. Empaque o suficiente para um par de dias. Eliana instruiu, me entregando uma mala de viagem, e ajude seu irmão a arrumar as coisas dele também. Havia sinais de alerta que eu deveria ter notado. A maneira como Eliana me abraçou com muita força antes de sairmos, seu perfume caro me sufocando. A maneira como Francisco evitava me olhar nos olhos, olhando pela janela do ônibus enquanto São Paulo ficava para trás. O fato de que eles trouxeram apenas uma pequena mala para si mesmos, enquanto insistiam que eu e Tomás empacássemos várias mudas de roupa. Depois de uma viagem de ônibus de 3 horas, chegamos a Hortolândia, uma pequena cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar. Francisco nos levou a uma casa modesta em uma rua tranquila, onde uma mulher de cabelos grisalhos esperava na varanda. "Crianças, esta é a Margarida", disse Francisco. "Ela é uma velha amiga que gentilmente se ofereceu para nos deixar ficar por um fim de semana." Margarida sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela era uma estranha para mim, embora meus pais agissem como se a conhecessem desde sempre. A casa dela era arrumada, mas esparsa, com capas de plástico nos móveis e paredes desprovidas de fotos pessoais. Naquela primeira noite,
Depois de um jantar silencioso de macarrão com molho de tomate enlatado, meus pais anunciaram que precisavam ir ao mercado para comprar mantimentos. Voltamos logo, disse Eliana, retocando o batom no espelho do corredor. Sejam bonzinhos com a Margarida. Tomás ficou sentado na janela por horas, seu pequeno rosto pressionado contra o vidro, esperando por faróis que nunca apareceram. Conforme a hora de dormir se aproximava, ele ficou ansioso. Onde estão a mamãe e o papai? Ele perguntou, sua respiração se tornando difícil do jeito que ficava antes de um ataque de asma. Eles provavelmente se atrasaram. Eu o tranquilizei, embora meu próprio estômago estivesse revirado de preocupação. Eles vão voltar de manhã. Margarida montou uma cama extra em um pequeno quarto dos fundos para nós. Fiquei acordada a maior parte da noite, ouvindo a respiração ofegante de Tomás e os rangidos estranhos da casa desconhecida. De manhã, ainda não havia sinal de nossos pais. Tentei ligar para os celulares deles, mas uma voz robótica me informou que ambos os números não estavam mais em serviço. Margarida evitou minhas perguntas, se ocupando com os preparativos do café da manhã e a lavanderia. No segundo dia, Tomás teve febre alta, sua asma atacando sem a medicação. Margarida finalmente ligou para um médico local que trouxe um inalador de emergência. Enquanto o médico examinava meu irmão, eu confrontei Margarida na cozinha. Onde estão meus pais? Eu exigi. Quando eles vão voltar? Os ombros de Margarida caíram. Ela parecia de repente mais velha, as linhas ao redor da sua boca mais profundas. Eu não ia te contar ainda, ela disse suavemente. Seus pais me pagaram para ficar com vocês por uma semana. Eles disseram que voltariam, mas... Ela pegou um envelope de uma gaveta e me entregou. Dentro havia uma única folha de papel com a caligrafia elegante da minha mãe. Dalila e Tomás, não podemos continuar assim. Vocês merecem algo melhor do que o que podemos oferecer. Não tentem nos encontrar. Isso é o melhor para vocês. Vocês terão uma vida melhor sem nós os arrastando para baixo. As palavras se embaçaram enquanto as lágrimas enchiam meus olhos. Nenhum eu te amo. Nenhuma explicação real, apenas abandono disfarçado de sacrifício. Margarida ligou para a polícia naquela tarde. Eles chegaram com rostos sérios e pranchetas, fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. A assistência social foi contatada. Eu e Tomás fomos levados para salas separadas e entrevistados. Eles queriam saber se nossos pais haviam nos machucado fisicamente. Não, se eles tinham mencionado para onde poderiam ir. Não, se tínhamos outros parentes que poderiam nos acolher. Meu tio, eu disse em meio às lágrimas. Tio Roberto em Curitiba. O pior momento veio no dia seguinte, quando nos disseram que seríamos colocados em lares adotivos separados. Tomás se agarrou a mim, seu pequeno corpo abalado por soluços. Você não pode levá-lo, eu implorei. Ele precisa de mim, ele tem asma, tem medo do escuro, mas meus apelos caíram em ouvidos moucos. Tomás foi colocado com uma família em Belo Horizonte, enquanto eu fui enviada para um abrigo de menores em Hortolândia até que arranjos mais permanentes pudessem ser feitos. A última vez que vi meu irmão foi seu rosto pálido no vidro traseiro do carro de uma assistente social, sua mão pressionada contra o vidro em um adeus. Naquela noite no abrigo, cercada por estranhos embeliches, senti uma frieza se instalar em meus ossos. Eu tinha perdido tudo. Meus pais nos abandonaram. Eu fui separada de Tomás. Eu estava completamente sozinha. 2 semanas se passaram no abrigo. Eu existia em uma névoa, mal comendo, me recusando a falar com os conselheiros ou com as outras meninas. Eu passava meus dias encolhida na minha cama, segurando o livro sobre mulheres inventoras que Roberto tinha me dado anos atrás, o único bem que eu tinha conseguido trazer de casa. A assistente social do meu caso, a senhora Santos, me visitava diariamente, tentando me convencer a conversar. Sua paciência foi finalmente recompensada quando ela mencionou que tinha tentado localizar meu tio, Roberto Costa. Me sentei pela primeira vez em dias. Você o encontrou? Sim, ela disse, sorrindo gentilmente. Ele está vindo amanhã para nos encontrar. No dia seguinte, eu esperei nervosamente no escritório da diretora, puxando um fio solto no meu moletom emprestado. Quando Roberto entrou, mal o reconheci. Sua aparência normalmente impecável estava desarrumada. Seus olhos estavam vermelhos de falta de sono.
Quando ele me viu, sua fachada profissional desmoronou completamente. Dalila, ele sussurrou, se ajoelhando na minha frente. Sinto muito, eu não tinha ideia. Pela primeira vez desde que fui abandonada, me permiti chorar. Roberto me segurou de forma desajeitada no início. Depois, com mais confiança, à medida que seus instintos protetores assumiram o controle. A reunião que se seguiu foi tensa. A raiva de Roberto por meu pai era palpável, sua voz tremendo enquanto ele falava com a senhora Santos. Francisco fez isso. Meu próprio irmão abandonou os filhos dele. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu sabia que as coisas estavam ruins, mas nunca imaginei. Onde está o Tomás? Eu quero vê-lo também. A senhora Santos explicou que Tomás já tinha sido colocado com uma família adotiva em outro estado. A expressão de Roberto se endureceu. Isso é inaceitável. Eles precisam ficar juntos. Eu sou o tio deles, o único parente vivo, além dos pais. Eu vou ficar com os dois. O que se seguiu foi um curso intensivo na complexidade do sistema de assistência à infância. Apesar dos recursos e da determinação de Roberto, nos reunir não seria simples. A família adotiva que tinha acolhido Tomás estava considerando a adoção. As fronteiras dos estados complicavam o assunto. Roberto precisaria provar que era um tutor adequado para não uma, mas duas crianças traumatizadas. Eu não me importo com o que for preciso, Roberto disse a seu advogado no telefone naquela noite. Contrate os melhores advogados de família do país. Eu quero as duas crianças comigo no Natal. Enquanto isso, Roberto alugou um apartamento perto do abrigo para que pudesse me visitar diariamente enquanto a papelada da guarda era processada. 3 semanas depois, eu fui liberada para sua custódia temporária e voamos para a casa dele em Curitiba. A casa de Roberto, ou mansão, como me parecia, ficava em um bairro de luxo com gramados bem cuidados e portões de ferro forjado. Meu quarto era maior do que nosso apartamento inteiro em São Paulo, com uma cama de dossel e um closet já cheio de roupas novas no meu tamanho. Isso é tudo para mim? Perguntei, incapaz de compreender tanto luxo. Claro, Roberto disse, parecendo desconfortável. O decorador ajudou a escolher as coisas. Se você não gostar de algo, podemos trocar. Naquela primeira noite, não consegui dormir. A cama era macia demais, o quarto quieto demais sem a respiração de Tomás ao meu lado. Desci as escadas à meia-noite para encontrar Roberto em seu escritório, cercado por documentos legais, conversando intensamente no telefone sobre arranjos de custódia. Roberto não era natural com crianças. Ele nunca tinha se casado, não tinha filhos próprios e passava a maior parte do tempo gerenciando sua empresa de tecnologia. Ele falou comigo formalmente no início, como se eu fosse uma adulta em miniatura ou uma associada de negócios, mas seu desejo genuíno de ajudar brilhava através de sua falta de jeito. A equipe da casa ajudou a facilitar a transição. Flora, a governanta, era uma mulher calorosa, com um jeito de avó que me dava biscoitos escondido e me ensinava a assar pão nos fins de semana. O Sr. Osvaldo, o motorista, tinha um senso de humor seco que ocasionalmente quebrava minha concha de silêncio. A escola era outro desafio. Roberto me matriculou em uma academia particular exclusiva, onde meus colegas de classe cresceram com privilégios que eu mal conseguia compreender. Eles usavam roupas de grife sem pensar 2 vezes, planejavam férias na Europa e reclamavam de pais rigorosos que limitavam o tempo de tela. Eu era a estranha, com meu passado de segunda mão e minha família ausente. "Por que você mora com seu tio?" uma garota perguntou durante o almoço. "Seus pais morreram?" "Eles foram embora", eu disse, simplesmente, observando seus olhos se arregalarem com a incompreensão. Ela não conseguia imaginar pais que escolheriam ir embora. Os pesadelos começaram na minha 3ª semana em Curitiba. Eu acordava gritando pelo Tomás, convencida de que ele estava tendo um ataque de asma e precisava de mim. Roberto entrava correndo, em pânico e indefeso diante da minha dor. Depois da 5ª noite, ele providenciou para que eu visse a Dra. Beatriz, uma psicóloga infantil especializada em trauma e abandono. A mulher de rosto gentil e cabelos grisalhos se tornou minha salvação nos meses seguintes. O que seus pais fizeram de estudo sobre eles, e nada sobre você. Ela me disse durante nossas sessões.
Você não causou isso. Você não poderia ter impedido. Roberto frequentou aulas de parentalidade e leu livros sobre como criar adolescentes. Ele contratou tutores para me ajudar a alcançar academicamente e se certificou de que eu tivesse tudo o que precisava materialmente. Mas a virada em nosso relacionamento veio inesperadamente na noite do meu aniversário de 14 anos. Roberto tinha arranjado uma pequena festa com algumas garotas da escola, com quem eu tinha me tornado amiga. Depois que elas foram embora, ele me deu um pequeno pacote embrulhado. Não é muita coisa, ele disse desajeitadamente. Mas pensei que você gostaria. Dentro havia um pequeno medalhão de prata. Quando o abri, encontrei uma pequena fotografia do Tomás e eu tirada anos atrás em um raro piquenique em família quando ainda éramos uma família de 4. Como você conseguiu isso? Perguntei, minha voz embargada. Eu perguntei aos seus antigos vizinhos se eles tinham fotos. Roberto admitiu. Sua ex-professora, a senhora Ana, tinha essa de um evento da escola. Pensei que você gostaria de mantê-lo perto até o trazermos de volta. Foi aí que a barragem se rompeu. Eu solucei nos braços de Roberto, liberando meses de medo e dor reprimidos. Ele me segurou desajeitadamente no início, depois com mais confiança. Não estou tentando substituir seus pais, Dalila. Ele disse baixinho. Eu sei que não posso, mas eu te prometo que nunca vou te deixar e não vou parar até o Tomás estar aqui também. Naquela noite, Roberto compartilhou histórias sobre a infância dele e de Francisco. Sobre como o pai deles tinha sido duro e crítico, especialmente com Francisco, que tinha dificuldades na escola. Como a mãe deles tinha feito Roberto prometer cuidar do irmão mais novo antes de morrer de câncer. Como ele tinha tentado ajudar Francisco ao longo dos anos, apenas para ser rejeitado repetidamente. Eu falhei com ele, Roberto admitiu. E, por extensão, falhei com você e com o Tomás. Eu deveria ter feito mais, insistido mais. Você está ajudando agora, eu disse. E isso é o que importa. 6 meses depois de eu me mudar para Curitiba, recebemos notícias do investigador particular que Roberto tinha contratado. Tomás tinha sido localizado com sua família adotiva em Belo Horizonte. Eles estavam relutantes em entregá-lo, já tendo formado laços, mas Roberto estava determinado. Nossa primeira visita foi supervisionada por assistentes sociais. Tomás tinha crescido e estava mais alto nos meses em que estivemos separados, mas ainda estava dolorosamente magro, seus olhos grandes demais para o rosto. Quando ele me viu, se lançou em meus braços com um grito. Dalila, você veio. Eu sabia que você me encontraria. Eu o segurei tão firmemente que ele deu um pequeno grito de protesto, percebendo as mudanças em meu irmãozinho. A asma dele estava mais controlada agora, seus pais adotivos garantindo que ele tivesse a medicação adequada. Ele estava matriculado em aulas de arte, seu talento natural florescendo com os materiais e a instrução adequados. Parte de mim estava grata por eles terem cuidado bem dele, mesmo enquanto eu os ressentia por terem tido o tempo com ele que eu tinha perdido. Roberto se ajoelhou no nível de Tomás, se apresentando gentilmente. Ouvi falar muito de você, ele disse. A Dalila fala de você o tempo todo. Tomás estudou Roberto cuidadosamente antes de perguntar. Você vai ser nosso novo pai? Roberto olhou para mim, depois de volta para Tomás. Eu gostaria de ser seu guardião, se estiver tudo bem com você. Podemos descobrir como você quer me chamar depois. Quando saímos daquela primeira visita, Tomás se agarrou à minha mão. Não me deixe de novo, ele implorou. Nunca, eu prometi. Roberto vai te trazer para casa conosco em breve. Roberto foi fiel à sua palavra. Ele não desistiu, apesar dos obstáculos legais. Ele contratou os melhores advogados de direito de família. Compareceu a todas as audiências do tribunal e provou seu compromisso com nós dois. Por 2 anos, Roberto lutou através do sistema legal para me reunir com Tomás. A batalha pela custódia foi complicada por fronteiras estaduais, o apego da família adotiva a Tomás e preocupações sobre a carreira exigente de Roberto e seu estilo de vida de solteiro. Mas a determinação de Roberto nunca vacilou. Ele reestruturou sua empresa para permitir mais tempo em casa, reformou um quarto especificamente para Tomás e até instalou um sistema de purificação de ar de última geração para ajudar com a asma de Tomás.
O dia em que Tomás finalmente voltou para casa em Curitiba permanentemente foi o dia mais feliz da minha vida, desde que nossos pais tinham ido embora. Ele tinha 12 anos então, ainda pequeno para a idade, mas mais saudável, seu espírito criativo intacto, apesar de tudo o que tinha suportado. Roberto organizou uma festa de boas-vindas com balões e o bolo de chocolate favorito de Tomás. Pela primeira vez, a mansão parecia um lar. A abordagem de Roberto à paternidade era única. Nunca tendo tido filhos, ele nos tratava mais como jovens adultos do que como crianças, explicando suas decisões e ouvindo nossas opiniões. Ele nos falava sobre seu negócio, a Costa Soluções em Tecnologia, uma empresa de cibersegurança que ele tinha construído do zero. A empresa protege outras empresas de hackers e violações de dados. Ele explicou uma noite, no jantar. Pense nisso como um sistema de segurança digital. Eu me vi fascinada pelo mundo dos negócios em que Roberto vivia. Os números sempre fizeram sentido para mim, padrões e projeções vinham naturalmente à minha mente analítica. Quando Roberto notou meu interesse, ele começou a trazer para casa versões simplificadas de problemas de negócios para discutirmos. O que você faria nesta situação? Ele perguntava, descrevendo o dilema de um cliente ou um desafio de marketing. Tomás, enquanto isso, floresceu em sua nova escola de ensino médio, com foco em artes. Roberto tinha convertido uma sala de sol em um estúdio de arte para ele, completo com materiais de qualidade profissional e janelas viradas para o norte para uma luz ideal. A asma de Tomás melhorou drasticamente com os cuidados médicos adequados e menos estresse, seus ataques se tornando ocorrências raras em vez de eventos semanais. Gradualmente, nós três formamos nossas próprias tradições familiares. Os jantares de domingo eram sagrados, sem chamadas de negócios ou lição de casa permitidas. Fizemos viagens de verão para o Pantanal. Roberto caminhava pacientemente no nosso ritmo, apesar de sua vantagem de preparo físico. No Natal, nos voluntariávamos em um abrigo local antes de trocarmos nossos próprios presentes, Roberto insistindo que retribuir fazia parte do privilégio que agora desfrutávamos. No meu 16º aniversário, Roberto me apresentou a papéis legais. Ele queria adotar formalmente a mim e a Tomás, nos dando seu sobrenome. Você não precisa decidir imediatamente, ele disse. E você pode manter seu nome original se preferir. Isso não muda nada sobre o que eu sinto por vocês dois. Tomás disse sim, imediatamente, emocionado com a ideia de se tornar oficialmente um Costa. Hesitei, dividida entre minha raiva de meus pais biológicos e um sentimento persistente de lealdade à minha identidade original. No final, chegamos a um acordo com a rifenização. Nos tornamos os irmãos Miranda Costa, honrando nosso passado enquanto abraçávamos nosso futuro. A adoção foi finalizada em uma manhã de dezembro, com neve, nós três, vestidos com nossas melhores roupas para a cerimônia no tribunal. A juíza, que tinha supervisionado grande parte do nosso caso, sorriu ao assinar os papéis finais. É assim que o sistema deve funcionar, ela disse a Roberto. Você deu a essas crianças a estabilidade que elas merecem. O ensino médio voou em um borrão de aulas avançadas, competições da equipe de debate e uma crescente confiança. Roberto nunca me pressionou sobre a faculdade, mas eu sabia que a educação era importante para ele. Quando as cartas de aceitação de várias universidades de prestígio chegaram, escolhi o curso de negócios da Universidade de São Paulo, o que me permitiu morar em casa enquanto frequentava as aulas. Tomás continuou a desenvolver seus talentos artísticos, suas pinturas ganhando competições regionais e, eventualmente, lhe rendendo uma vaga em uma escola de arte seletiva. Sua natureza gentil permaneceu intacta, apesar de tudo o que ele tinha suportado. Um testemunho de sua resiliência. Roberto cumpriu sua promessa de nos ensinar sobre negócios, mas não da maneira que eu esperava. No verão depois do meu primeiro ano de faculdade, ele arranjou uma posição de nível de entrada para mim na Costa Soluções. Nada de tratamento especial, ele avisou. Você começa na sala de correspondência como eu comecei no meu primeiro emprego. Se você quiser subir, você vai ter que merecer. Trabalhei em quase todos os departamentos nos verões seguintes e nas férias escolares. O atendimento ao cliente me ensinou paciência. A contabilidade refinou minha afinidade natural com os números. O marketing desafiou meu pensamento criativo.
No meu último ano, eu tinha uma compreensão abrangente de como a empresa inteira funcionava. Minha primeira contribuição real veio quando identifiquei uma oportunidade de mercado que Roberto tinha ignorado. Pequenas empresas também precisavam de cibersegurança, mas não podiam pagar pelas soluções de nível empresarial nas quais a Costa Soluções era especializada. Eu desenvolvia um serviço de assinatura menor que abriu um novo fluxo de receita. Isso é brilhante, Roberto disse, revisando minha proposta. Eu quero que você apresente isso para o conselho. Aos 22 anos, recém-saída da faculdade, eu estava em frente ao conselho de diretores da empresa e apresentei minha ideia. Eles a aprovaram por unanimidade, impressionados não apenas com o conceito, mas com minha análise de mercado completa e meu plano de implementação. 6 meses depois, quando a nova divisão mostrou lucros iniciais fortes, Roberto me nomeou vice-presidente de soluções para pequenas empresas. Você mereceu isso? Ele disse, me entregando um cartão de visita com meu novo título. Isso não tem nada a ver com nosso relacionamento e tudo a ver com suas habilidades. Tomás, agora com 19 anos e estudando no Instituto de Artes do Rio de Janeiro, desenhou o logo para a nova divisão. Seu talento tinha evoluído de desenho simples para arte digital sofisticada e pintura tradicional. Ele tinha encontrado sua voz através da cor e da forma, expressando as emoções complexas da nossa infância através de telas abstratas, que de alguma forma transmitiam tanto dor quanto esperança. Assim que tudo parecia perfeito, um desastre aconteceu. Roberto, sempre saudável e enérgico aos 50 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas. O prognóstico era sombrio desde o início, estágio avançado, com opções de tratamento limitadas. 6 meses a 1 ano, o oncologista nos disse em particular. Podemos tentar deixá-lo confortável, mas este tipo é particularmente agressivo. Roberto encarou sua doença com a mesma determinação metódica que ele aplicava nos negócios. Ele atualizou seu testamento, organizou suas finanças e começou a transferir responsabilidades de liderança para sua equipe executiva e para mim. Ele se recusou a deixar o câncer definir o tempo que lhe restava, agendando tratamentos em torno de reuniões importantes e das exposições de arte de Tomás. Não tenho arrependimentos. Ele me disse uma noite, enquanto nos sentávamos no terraço, observando o pôr do sol sobre a Baía de Guanabara. Encontrar você e Tomás deu um significado à minha vida além do sucesso nos negócios. Aqueles 2 anos finais foram um ato de equilíbrio entre o desgosto e a graça. Eu dividi meu tempo entre gerenciar a divisão de pequenas empresas e acompanhar Roberto aos tratamentos. Tomás se mudou de volta para a casa do seu apartamento na faculdade para ficar mais perto de nós, convertendo parte do seu estúdio em um espaço confortável onde Roberto podia descansar enquanto o assistia pintar. Roberto superou a previsão inicial do médico por pura força de vontade, aguentando o suficiente para ver Tomás se formar com honras e para testemunhar minha promoção a vice-presidente executiva. Mas, eventualmente, nem mesmo sua determinação pôde superar a doença que devastava seu corpo. Em sua última semana, Roberto me chamou para o seu lado e me entregou o relógio de bolso do avô dele, uma herança de família que eu sempre tinha admirado. Você é o futuro do nome Costa agora, ele disse, sua voz quase um sussurro. Você e Tomás não poderia estar mais orgulhoso das pessoas em que vocês se tornaram. Na manhã em que Roberto faleceu, o céu do lado de fora de sua janela tinha o azul exato de um dia de verão perfeito. Eu e Tomás estávamos com ele, um de cada lado da cama, segurando suas mãos enquanto ele dava seu último suspiro. Havia tristeza, claro, esmagadora às vezes, mas também uma profunda gratidão pelos 15 anos que ele tinha nos dado. Anos que nos transformaram de crianças abandonadas em adultos confiantes e capazes. Ele nos salvou, Tomás disse simplesmente no funeral, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que importam. O funeral de Roberto foi realizado na maior catedral do Rio de Janeiro, um testemunho de seu impacto na comunidade de negócios e seu extenso trabalho filantrópico. Centenas de pessoas compareceram, de executivos corporativos aos zeladores da sede da empresa, que Roberto sempre cumprimentava pelo nome. O prefeito fez um discurso sobre as contribuições de Roberto para o setor de tecnologia da cidade.
Concorrentes de negócios vieram prestar seus respeitos ao lado de funcionários de longa data que choravam abertamente pela perda de um chefe que os tinha tratado como família. Tomás, agora um jovem de 21 anos, voltou de São Paulo, onde tinha recentemente aceitado uma posição em uma galeria de prestígio. Ele tocou uma peça de piano que tinha composto para Roberto, a melodia assombrada, capturando tanto nossa dor quanto nossa gratidão. Eu fiz o elogio fúnebre, de alguma forma encontrando forças para ficar diante da multidão e falar sobre o homem que tinha transformado nossas vidas. Roberto Costa era conhecido pela maioria de vocês como um empresário brilhante, um líder visionário, um filantropo generoso. Comecei. Para meu irmão e para mim, ele era simplesmente a pessoa que nos amou quando tínhamos sido considerados indesejáveis. Ele nos ensinou que a família não é definida por sangue, mas por escolha, por aparecer dia após dia com apoio inabalável. Quando concluí meu discurso e voltei ao meu lugar na primeira fila, notei um movimento na parte de trás da catedral. 2 figuras tinham entrado discretamente durante o serviço, de pé desajeitadamente no último banco. Mesmo de longe, mesmo depois de 15 anos, os reconheci imediatamente. Francisco e Eliana Miranda, meus pais. Minhas mãos começaram a tremer tanto que Tomás percebeu, seguindo meu olhar para a parte de trás da igreja. São eles? Ele sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Eles pareciam mais velhos, claro. O cabelo escuro de Francisco agora estava salpicado de fios grisalhos, sua estrutura antes poderosa suavizada pela idade e provavelmente pelo álcool. Eliana ainda mantinha sua aparência cuidadosamente planejada, embora sua tentativa de elegância agora parecesse desesperada em vez de sofisticada. Após o serviço, enquanto os presentes se reuniam no salão de recepção, eles se aproximaram de nós. Eliana estendeu os braços para mim, para um abraço que eu não tinha intenção de retribuir. Dalila, querida, ela disse, sua voz densa de emoção fabricada. Como sentimos sua falta. Dei um passo para trás, Tomás se movendo protetoramente para o meu lado. Não me toque, eu disse baixinho. Francisco pigarreou. Viemos assim que soubemos do Roberto. Afinal, sangue é mais forte que a água. Ainda somos família. Família? A voz de Tomás quebrou com descrença. Vocês nos abandonaram, nos deixaram com uma estranha. Nunca ligaram, nunca escreveram, nunca verificaram se estávamos vivos ou mortos. Os olhos de Eliana se encheram de lágrimas fingidas. Você não entende, querido. Estávamos passando por momentos tão difíceis. Fizemos o que pensamos ser o melhor para vocês. Precisamos conversar em particular, Francisco disse, olhando para os curiosos ao redor. Há tanta coisa para explicar, tanta coisa que vocês não sabem. Antes que eu pudesse responder, um homem alto e distinto com cabelos grisalhos se aproximou do nosso grupo. Pedro Almeida, o advogado e amigo de longa data de Roberto, se colocou ligeiramente entre nós e nossos pais biológicos. Senhora Miranda Costa, Senhor Miranda Costa, ele disse formalmente. Não acredito que essas pessoas foram convidadas para o serviço. Eliana deu o que ela claramente pensou ser um sorriso charmoso. Somos Francisco e Eliana Miranda, os pais de Dalila e Tomás. Somos família. Estou bem ciente de quem vocês são, Pedro respondeu, seu tom glacial. Roberto falava de vocês com frequência, embora nunca em termos lisonjeiros. Francisco estufou o peito. Escute aqui. Temos todo o direito de estar com nossos filhos durante este momento difícil. A expressão de Pedro não mudou. Na verdade, vocês perderam esses direitos há 15 anos. No entanto, sua presença será necessária na sexta-feira de manhã, às 10, em meu escritório, para a leitura do testamento de Roberto. A atitude de Eliana mudou instantaneamente, sua dor substituída por um interesse mal disfarçado. Roberto nos incluiu no testamento dele? Isso é um assunto a ser revelado na hora apropriada, disse Pedro. Agora, se nos dão licença, a família precisa de privacidade para o luto. Enquanto Pedro nos levava para longe, notei algo que tinha me escapado no início. As roupas de grife que Francisco e Eliana usavam eram novas, mas de má qualidade. O relógio de ouro no pulso de Francisco era uma réplica. Os diamantes nas orelhas de Eliana eram zircônias.
Eles ainda estavam jogando o mesmo jogo de sempre, apresentando uma ilusão de sucesso que não tinha substância por trás dela. Mais tarde naquela noite, de volta à casa que agora parecia vazia demais sem Roberto, Tomás expressou suas preocupações. Por que Roberto os incluiria no testamento? E por que eles apareceriam agora, depois de todo esse tempo? Eles, obviamente, ouviram falar do dinheiro de Roberto, eu disse amargamente. Eles sempre tiveram talento para farejar um potencial pagamento. Pedro, que tinha se juntado a nós para um jantar tranquilo, balançou a cabeça. Acredito que você está correta, Dalila. No entanto, eu pediria que vocês dois compareçam à leitura na sexta-feira. Roberto foi muito específico sobre quem precisava estar presente. Tomás franziu a testa. Eu não os quero lá, eles não merecem nada do Roberto. Eu entendo, Pedro disse gentilmente, mas acredito que você vai querer testemunhar esta leitura em particular. Roberto tinha suas razões para os arranjos que fez. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu vaguei pela casa quieta, eventualmente me encontrando no escritório de Roberto. Tudo permanecia exatamente como ele tinha deixado, seus óculos de leitura ainda em cima de um relatório financeiro, sua caneta favorita descansando no suporte. Sentei-me em sua cadeira de couro, inalando o cheiro persistente de sua colônia. O que você estava planejando, Roberto? Sussurrei para o quarto vazio. Que lição final você tem para nós? A manhã de sexta-feira amanheceu clara e brilhante. Um lindo dia de setembro que parecia em desacordo com a tensão que se formava em meu estômago. Eu e Tomás chegamos ao escritório de advocacia de Pedro 15 minutos antes do horário, vestidos formalmente em respeito à ocasião. O escritório, localizado em um edifício histórico no centro do Rio, exalava a riqueza do velho mundo com suas paredes de madeira de lei, tapetes persas e pinturas a óleo de fundadores de rosto severo. Pedro nos cumprimentou no saguão, sua compostura habitual, oferecendo uma âncora firme na tempestade emocional que eu sentia se formando. Eles ainda não chegaram, ele nos informou. Usaremos a sala de conferências principal. Posso oferecer café ou água a vocês enquanto esperamos? Nós dois recusamos, nervosos demais para consumir qualquer coisa. Exatamente às 10, as portas do elevador se abriram e Francisco e Eliana saíram. Eles tinham claramente feito um esforço com sua aparência, vestindo o que parecia ser roupas recém-compradas. O cabelo de Eliana estava recém-tingido e arrumado, sua maquiagem aplicada de forma profissional. Francisco tinha tentado domar seu cabelo ralo com muito produto e o cheiro de sua loção pós-barba nos alcançou antes dele. Bom dia, Eliana disse em tom alegre, como se estivéssemos nos reunindo para uma ocasião social agradável, em vez da distribuição dos bens do homem que tinha criado seus filhos abandonados. Pedro nos levou todos para a sala de conferências, onde vários outros já esperavam. Flora, que tinha sido a governanta de Roberto por 20 anos. Martim, o diretor financeiro da Costa Soluções. E Jéssica, a assistente executiva de Roberto. Agora que todos estão presentes, podemos começar, disse Pedro, tomando seu lugar na cabeceira da mesa de jacarandá polida. Ele abriu uma pasta de couro grossa e ajeitou seus óculos de leitura. Este é o último testamento de Roberto Eduardo Costa, revisado e assinado há 6 meses com todas as faculdades mentais sãs e na presença de 3 testemunhas. Francisco se mexeu impacientemente em sua cadeira. Podemos pular para as partes importantes? Todos nós sabemos que o Roberto era rico. Pedro o olhou friamente. Senhor Miranda, este procedimento seguirá o devido protocolo legal. Se isso for inconveniente para você, pode esperar lá fora até que sua parte específica seja abordada. Francisco se calou, mas eu peguei o rápido olhar que ele trocou com Eliana, um olhar de excitação mal reprimida. Pedro começou com o preâmbulo legal padrão, antes de passar para os legados específicos. Roberto tinha sido generoso com suas doações de caridade, estabelecendo doações substanciais para educação, pesquisa médica e organizações de arte. Ele deixou fundos significativos para sua alma mater para um programa de bolsas de estudo especificamente projetado para crianças em lares adotivos. Flora enxugou as lágrimas dos olhos quando Pedro anunciou que Roberto tinha deixado a ela a casa de campo que ela sempre tinha admirado, junto com um fundo de aposentadoria que garantiria seu conforto pelo resto de sua vida.
Funcionários de longa data receberam generosos presentes financeiros, incluindo Jéssica e Martin. Enquanto Pedro continuava lendo, notei que Francisco estava ficando cada vez mais agitado, checando o relógio e sussurrando para Eliana. Eles tinham claramente vindo apenas por uma coisa, e a impaciência deles era palpável. E agora, disse Pedro, levantando o olhar do documento, chegamos à questão de Francisco e Eliana Miranda. Francisco se sentou mais reto, dando uma cotovelada em Eliana, que rapidamente arranjou seus traços em uma expressão de atenção solene. Ao meu irmão Francisco Miranda e sua esposa Eliana Miranda, Pedro leu, eu deixo a soma de R$1 a cada, junto com a carta anexa, que deve ser lida em voz alta neste momento. R$1? Francisco explodiu, seu rosto ficando vermelho escuro. Isso é uma piada, certo? Algum tipo de brincadeira final doentia? Por favor, contenha-se. Senhor Miranda, disse Pedro firmemente. Conforme instruído, agora lerei a carta de Roberto, endereçada a vocês dois. Ele abriu um envelope lacrado e desdobrou várias páginas da caligrafia distintiva de Roberto. Francisco e Eliana, Pedro leu. Se esta carta está sendo lida para vocês, significa que vocês fizeram exatamente o que eu previ que fariam. Vocês reapareceram depois de 15 anos de ausência, atraídos pelo cheiro de dinheiro como abutres por carniça. Eliana ofegou dramaticamente, colocando a mão sobre o coração. O que vocês podem não saber, Pedro continuou lendo, é que eu estou plenamente ciente das suas ações tanto antes quanto depois de vocês abandonarem seus filhos. Há 15 anos, exatamente 3 dias depois de deixarem Dalila e Tomás com uma estranha, vocês me contataram exigindo R$50 mil em troca do silêncio de vocês sobre o que vocês chamaram de sua parte em nos separar das crianças. Tomás me olhou em choque. Essa era uma informação que nenhum de nós dois sabia. Ao longo dos 15 anos seguintes, vocês tentaram me extorquir dinheiro não menos que 13 vezes. Cada vez, eu documentei suas comunicações, gravei suas ligações e preservei seus e-mails. A tentativa mais recente foi há 5 anos, quando você, Francisco, ameaçou dizer a Dalila e Tomás que eu tinha pago para vocês desaparecerem das vidas deles, uma mentira cruel que os teria devastado. O rosto de Francisco tinha perdido toda a cor. Eliana estava sacudindo a cabeça freneticamente, como se negar as palavras pudesse torná-las falsas. Pedro parou, então apertou um botão em um controle remoto. Uma tela desceu do teto e um vídeo começou a tocar. Lá estava Francisco, visivelmente embriagado, sentado no que parecia ser um quarto de motel barato. Escuta, Roberto. Francisco arrastava as palavras. As crianças não precisam saber do acordo que fizemos. 50 mil não é nada para você. Apenas um irmãozinho ajudando a família dele, certo? Mas se você não me ajudar desta vez, talvez a Dalila precise ouvir como o precioso tio dela realmente conseguiu a custódia. O vídeo cortou para outro clipe, este mostrando Eliana em um local diferente, com o cabelo arrumado, de forma diferente, claramente de outra época. Roberto, seja razoável, ela disse suavemente. Poderíamos ter lutado com você pela custódia se quiséssemos. Poderíamos dizer a Dalila que você a sequestrou, que estivemos procurando por anos. É isso que você quer que ela pense? Apenas transfira o dinheiro como antes, e tudo isso vai embora. Pedro parou o vídeo. O silêncio na sala era absoluto, exceto pela respiração ofegante de Tomás. Como podem ver, Pedro continuou lendo a carta de Roberto. Eu mantive registros meticulosos de suas tentativas de extorsão. O que vocês podem não saber é que suas atividades criminosas se estendem além de me assediar. Meus investigadores documentaram o envolvimento de vocês em múltiplos esquemas de golpe em vários estados, o roubo de idosos e suas tentativas de extorquir outros empresários de sucesso usando táticas semelhantes às que empregaram comigo. Pedro levantou o olhar da carta. Devo notar que todas essas evidências, incluindo registros financeiros que rastreiam o dinheiro que Roberto forneceu nos primeiros anos por preocupação com o bem-estar das crianças, foram fornecidas à Polícia Federal nesta manhã. Eliana começou a soluçar alto. Isso não é verdade. Foi tudo ideia do Francisco. Eu nunca quis deixar as crianças. Francisco se levantou abruptamente, sua cadeira tombando para trás. Você não pode provar nada disso. Será sua palavra contra a nossa. Na verdade, as evidências são bastante abrangentes, Pedro disse calmamente. Roberto era nada senão minucioso. Ele retornou a carta.
Para Dalila e Tomás, peço desculpas por ter guardado isso de vocês. Eu temia que o conhecimento lhes causaria mais dor e não parecia haver benefício em compartilhá-lo. Vocês já tinham sofrido traição suficiente. Saibam que cada centavo que eles tentaram extorquir foi documentado e agora será doado a organizações que apoiam crianças abandonadas, transformando a ganância deles em algo positivo. Quanto ao restante do meu patrimônio, incluindo todas as ações na Costa Soluções em Tecnologia, todas as propriedades imobiliárias, carteiras de investimento e bens pessoais não legados especificamente, deixo igualmente para meus amados filhos, Dalila Miranda Costa e Tomás Miranda Costa, com a plena confiança de que eles honrarão os valores que compartilhamos e continuarão o legado que construímos juntos. Pedro dobrou a carta e levantou o olhar. Isso conclui a leitura do testamento. Naquele momento, a porta da sala de conferência se abriu e 2 homens de terno escuro entraram, mostrando distintivos da Polícia Federal. Francisco e Eliana Miranda, um agente disse. Precisamos que vocês venham conosco. Temos algumas perguntas a respeito de múltiplas investigações de fraude em várias fronteiras estaduais. Francisco se lançou em minha direção, seu rosto contorcido de raiva. Isso é culpa sua. Você o virou contra nós. Somos seus pais. Os agentes da Polícia Federal intervieram rapidamente, contendo Francisco enquanto Eliana desabava em soluços dramáticos. Meus bebês, por favor, ela lamentava. Não os deixem levar a mãe de vocês. Enquanto eles eram escoltados para fora da sala, Francisco ainda proferindo acusações e Eliana ainda suplicando, senti um estranho vazio onde eu esperava satisfação. A verdadeira natureza deles tinha sido desmascarada, mas a vitória parecia oca. Pedro esperou até que eles tivessem ido embora antes de falar novamente. Peço desculpas pelo drama, mas Roberto insistiu que isso acontecesse exatamente como aconteceu. Ele queria que eles enfrentassem as consequências por suas ações, não apenas contra ele, mas contra todas as suas vítimas. Ele realmente os pagou? Tomás perguntou, sua voz pequena. No início, sim, Pedro balançou a cabeça. Uma vez, logo depois que ele obteve a custódia de Dalila, eles ameaçaram contestar o acordo, arrastá-los para um processo judicial, fazer falsas acusações. Roberto os pagou para ficarem longe, para dar paz a vocês 2. Ele considerou o melhor investimento que já fez. Depois que os agentes da Polícia Federal levaram nossos pais embora, eu e Tomás permanecemos na sala de conferências, tentando processar tudo o que tínhamos acabado de saber. Os outros tinham saído discretamente, deixando apenas Pedro para se sentar em silêncio conosco. Eu não entendo, Tomás disse finalmente. Por que eles voltariam agora? Eles realmente pensaram que Roberto lhes deixaria dinheiro depois de tudo o que fizeram? As pessoas veem o que querem ver, eu disse, olhando para as cadeiras vazias onde Francisco e Eliana tinham estado momentos antes. Eles passaram a vida acreditando que merecem coisas que não conquistaram. Pedro pigarreou gentilmente. Roberto previu que vocês poderiam ter perguntas depois das revelações de hoje. Ele deixou uma carta particular para cada um de vocês também. Ele nos entregou um envelope, cada um com nossos nomes escritos na caligrafia firme de Roberto. O meu continha várias páginas. Um papel de alta qualidade que Roberto sempre preferiu. Dalila, começou. Se você está lendo isso, eu me fui, e você acabou de testemunhar o confronto com Francisco e Eliana que eu arranjei. Espero que você possa me perdoar por ter escondido de você o reaparecimento periódico deles. Eu tomei a decisão de te proteger de suas contínuas tentativas de lucrar com sua dor. Quero que você saiba que eu estava ciente do meu diagnóstico há 5 anos, muito antes de ter compartilhado com você e com o Tomás. Quando recebi a notícia, meu primeiro pensamento não foi sobre minha própria mortalidade, mas sobre o que aconteceria com vocês 2 quando eu me fosse. Eu sabia que Francisco e Eliana eventualmente ressurgiriam, atraídos pela perspectiva de herança. Você pode se perguntar por que eu orquestrei essa exposição pública em vez de simplesmente excluí-los do meu testamento. Fiz isso porque eu queria que vocês os vissem claramente, para que entendessem, sem qualquer dúvida, que o abandono deles nunca foi culpa de vocês. Vocês mereciam pais que moveriam céus e terra para mantê-los seguros.
Em vez disso, vocês tiveram Francisco e Eliana, que viam seus próprios filhos como mercadorias a serem trocadas. Eu vi você crescer de uma garota assustada e ferida de 13 anos para uma mulher brilhante e compassiva que me surpreende diariamente. A força que você mostrou, a resiliência, a determinação em criar o bem das cinzas da traição. Estas são qualidades que não podem ser ensinadas. Elas vêm de dentro de você. Meu maior arrependimento é que não estarei lá para ver tudo o que você realizará. Mas eu deixo este mundo confiante no conhecimento de que você e o Tomás continuarão a prosperar, a se apoiar e talvez a ajudar outras crianças que, como vocês, precisam de alguém para acreditar nelas. Com todo o meu amor e orgulho infinito, Roberto. Dobrei a carta cuidadosamente, as lágrimas embaçando minha visão. Do outro lado da mesa, Tomás estava igualmente afetado por sua própria carta, enxugando os olhos com as costas da mão. Ele sabia, Tomás disse suavemente. Ele sabia o tempo todo que eles voltariam por dinheiro. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar por causa do nó na minha garganta. Nas semanas que se seguiram, aprendemos mais sobre as atividades de Francisco e Eliana durante seus 15 anos de ausência. A investigação da Polícia Federal revelou um padrão de pequenos golpes em vários estados. Eles tinham visado particularmente vítimas idosas, se passando por trabalhadores de caridade, prestadores de serviços de reparo em casa e até parentes distantes. Eles tinham sido cuidadosos em manter cada golpe pequeno o suficiente para evitar a atenção federal, se mudando com frequência para ficar à frente das autoridades locais. O caso judicial avançou rapidamente, dada a evidência esmagadora que Roberto tinha compilado. Tanto Francisco quanto Eliana aceitaram acordos de confissão em vez de enfrentar o julgamento. Francisco recebeu 7 anos de prisão federal. Eliana 5, com ordens de restituição que eles nunca seriam capazes de pagar. Pensei em visitá-los na prisão, mas no final decidi contra. Qual seria o sentido? Perdemos nossos pais há 15 anos. Eu disse a Tomás durante um dos nossos jantares de domingo agora realizados no meu apartamento no centro da cidade. As pessoas naquelas celas de prisão são estranhas que por acaso compartilham nosso DNA. Roberto foi nosso verdadeiro pai em todos os sentidos que importam. O processo de acertar a herança de Roberto ocupou grande parte do meu tempo nesses primeiros meses. A responsabilidade de gerenciar a divisão de pequenas empresas da Costa Soluções enquanto ajudava a nova CEO a transitar para o papel de Roberto era esmagadora às vezes. Tomás tinha retornado para São Paulo para continuar seu trabalho na galeria, embora falássemos diariamente e ele voltasse para o Rio pelo menos 2 vezes por mês. 3 meses após a leitura do testamento, eu tomei uma decisão que teria deixado Roberto orgulhoso. Eu estabeleci a Fundação Roberto Costa para a reunificação familiar usando uma porção significativa da minha herança. A missão da Fundação era ajudar irmãos separados, pelo sistema de assistência a menores a se reconectarem e, quando possível, se reunirem. Eu pensava frequentemente em como minha vida poderia ter sido diferente se eu e Tomás tivéssemos permanecido separados, se Roberto não tivesse lutado tanto para nos trazer de volta. Meu caminho de cura não foi linear. Havia dias em que a raiva ameaçava me consumir, quando eu imaginava confrontar Francisco e Eliana em suas celas de prisão, exigindo respostas que eles provavelmente não poderiam fornecer. A doutora Beatriz, que tinha me ajudado durante minha adolescência, mais uma vez se tornou uma parte importante do meu sistema de apoio, me ajudando a navegar pelas emoções complexas agitadas pelo reaparecimento e subsequente prisão deles. O perdão não é sobre absolvê-los, ela me lembrou, durante uma sessão particularmente difícil. É sobre se libertar do fardo do ódio. 6 meses após a morte de Roberto, conheci Miguel em um baile de caridade para a fundação. Um engenheiro estrutural com olhos gentis e uma atitude paciente, ele ouvia atentamente enquanto eu compartilhava pedaços da minha história, nunca pressionando por mais do que eu estava pronta para dar. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, construído com base em respeito mútuo e interesse genuíno nas vidas e paixões um do outro. Tomás prosperou na cena artística de São Paulo. Suas pinturas agora eram exibidas em galerias respeitadas e coleções particulares.
Ele usou sua plataforma para advogar pela educação artística em comunidades carentes, estabelecendo bolsas de estudo para jovens talentosos, de lares adotivos, interessados em seguir carreiras criativas. Um ano após o início das sentenças de Francisco e Eliana, recebi uma carta inesperada da Prisão Federal Feminina em Santa Catarina. Ao contrário do papel de carta cuidadoso de Roberto, esta foi escrita em papel de caderno barato, com uma caligrafia trêmula que eu mal reconhecia como a de Eliana. Dalila, ela escreveu, eu não espero perdão, nem o mereço. As coisas que fizemos com você e com o Tomás, com o Roberto, com os outros, foram imperdoáveis. Eu escrevo não para dar desculpas, mas para lhe dizer uma verdade entre as muitas mentiras. Eu sempre tive orgulho de você ser minha filha, mesmo quando eu falhei completamente em ser sua mãe. Não respondi imediatamente, deixando as palavras comigo por semanas, enquanto eu considerava se havia algum valor em manter até mesmo o contato mais distante. Eventualmente, decidi vê-la uma vez antes de sua libertação no ano seguinte. A visita foi breve e desajeitada. Eliana tinha envelhecido dramaticamente na prisão, sua aparência cuidadosamente mantida agora estava desgastada e acinzentada. Ela perguntou sobre Tomás, sobre meu trabalho, ouvindo com o que parecia ser um interesse genuíno. Ela não pediu dinheiro ou favores. Não tentou justificar suas ações. Enquanto eu me preparava para ir embora, ela disse, simplesmente, eu não espero fazer parte da sua vida, Dalila. Eu só queria que você soubesse que eu reconheço a pessoa extraordinária que você se tornou, apesar de ter nos tido como pais. Eu não me tornei quem eu sou apesar de vocês. Eu respondi, encontrando uma verdade que eu não tinha articulado totalmente antes. De certa forma, foi por causa de vocês. O abandono de vocês me levou a Roberto, e ele me mostrou como é o amor incondicional. Eu não trocaria a pessoa que sou hoje. E essa pessoa foi moldada por cada experiência, incluindo ser deixada para trás. Não visitei Francisco, que não tinha feito nenhuma tentativa de entrar em contato comigo ou com o Tomás. Algumas pontes permanecem permanentemente queimadas, e eu tinha feito as pazes com essa realidade. 3 anos após a morte de Roberto, a Fundação abriu sua primeira localização física, um espaço acolhedor no centro do Rio, onde irmãos, separados, poderiam se reunir em um ambiente de apoio, com conselheiros disponíveis para ajudar a navegar pelas emoções complexas que tais reuniões frequentemente desencadeavam. A nomeamos Casa Costa, em homenagem ao lar que Roberto tinha criado para mim e para o Tomás. O momento mais profundo na minha jornada de cura veio inesperadamente durante a celebração de inauguração da Casa Costa. Uma menina de 12 anos se aproximou de mim, segurando um cartão de agradecimento feito à mão. A fundação me ajudou a encontrar meu irmãozinho, ela me disse, seus olhos brilhando de alegria. Ficamos separados por 3 anos. Mas agora a família adotiva dele o traz para me visitar todo mês. Eles estão até falando em me adotar também, para que possamos ficar juntos o tempo todo. Naquele momento senti a presença de Roberto tão fortemente que me tirou o fôlego. Este era o legado dele, continuado através de nós. Não o império financeiro que ele tinha construído, mas a crença de que a família, seja de sangue ou escolhida, valia a pena lutar. A família não é definida por sangue, eu disse a um repórter que cobria o trabalho da fundação. É definida por quem aparece, quem fica, quem faz você se sentir segura e valorizada e amada. Roberto nos ensinou isso, e é a herança mais valiosa que ele nos deixou. Enquanto eu construo minha vida agora, equilibrando meu papel na Costa Soluções com o trabalho crescente da fundação, eu carrego as lições de Roberto comigo. Eu aprendi que as feridas mais profundas podem se tornar fontes de compaixão se permitirmos que sejam. Eu descobri que a melhor vingança contra aqueles que nos machucam não é causar dor em troca, mas criar alegria e propósito a partir do que eles tentaram destruir. Você já teve alguém do seu passado que reapareceu quando pensou que havia algo a ganhar? Como você lidou com isso? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir que a família é sobre amor e escolha, não apenas DNA. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se que às vezes os maiores presentes vêm da nossa dor mais profunda.
Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.